Moro em uma cidade pequena do interior de Santa Catarina. A vida aqui sempre foi tranquila, cercada por morros cobertos de mata fechada e ruas de chão batido que se estendem por quilômetros sem muita movimentação. As noites são frias e silenciosas, interrompidas apenas pelo som dos grilos e do vento passando pelas árvores. Sempre considerei isso um refúgio, um lugar seguro. Mas certa noite, essa tranquilidade foi destruída por algo que nunca pensei que veria com meus próprios olhos. Era uma terça-feira qualquer. O relógio marcava quase meia-noite e, como de costume, eu estava terminando de mexer no computador antes de dormir. Minha casa fica numa rua sem saída, com poucas casas vizinhas e uma densa floresta logo depois. A iluminação pública era escassa. Apenas 1 ou 2 postes amarelados jogavam sua luz fraca sobre o asfalto gasto. Eu já havia me acostumado à escuridão lá fora, mas naquela noite, algo parecia diferente. Fechei o notebook e me levantei para beber um copo d'água. Na cozinha, ao passar pela sala, notei que a cortina da janela estava meio aberta. Fui até lá para fechá-la, mas antes de puxar o tecido, algo no meio da rua chamou minha atenção. Uma silhueta escura estava parada ali, imóvel. No começo, pensei que fosse um cachorro grande, talvez um daqueles vira-latas robustos que vivem soltos pela região. Mas então, ele se mexeu. O que vi não parecia certo. A criatura se moveu de um jeito estranho, quase humano. Estava agachada, mas não de 4 patas como um cão comum. Seu corpo parecia alongado, desproporcional. Fiquei paralisado. O tempo parecia ter parado enquanto eu tentava processar o que estava vendo. Será que era minha imaginação? Algum animal ferido que parecia maior do que realmente era? Foi quando ele parou e virou a cabeça na minha direção. Meus músculos travaram. Eu sabia que ele não deveria ter me visto. Eu estava dentro de casa, no escuro, atrás de uma janela. Mas ainda assim, tive a sensação terrível de que seus olhos estavam cravados nos meus. O tempo pareceu se arrastar por uma eternidade, até que, sem aviso, a criatura se abaixou levemente e, num movimento rápido, correu na direção oposta, desaparecendo na entrada da mata ao lado da rua. Minha respiração voltou aos poucos, mas minha mente estava um caos. Corri até a porta da frente e a tranquei, mesmo sabendo que uma fechadura comum não faria diferença contra algo assim. Fui até a janela novamente e olhei para fora, mas não havia mais nada. Apenas a rua vazia, os postes piscando de tempos em tempos e o som distante da floresta. Naquela noite, não consegui dormir. Meu corpo inteiro tremia e meu coração só parecia se acalmar quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte. Depois daquele dia, nunca mais vi nada parecido. Mas todas as noites, quando o silêncio toma conta da rua, ainda sinto aquele mesmo medo irracional. Como se, em algum lugar na escuridão, algo estivesse me observando. Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil. Sempre achei que histórias de terror eram exageradas, criadas por mentes impressionáveis. Mas naquela noite, dirigindo sozinho pela estrada vazia, aprendi que há coisas que não podem ser explicadas. Era tarde, perto de meia-noite, quando terminei meu turno de trabalho. O caminho para casa era longo, uma estrada rural cercada por mato dos 2 lados. Eu já tinha passado por ali centenas de vezes, sempre ouvindo música ou deixando a mente vagar. Mas naquela noite, o silêncio pesava de um jeito diferente. Os faróis iluminavam apenas o asfalto à frente, e o rádio estava desligado. Tudo parecia normal até que na beira da estrada vi um homem parado. Ele estava parcialmente iluminado pelos faróis, vestia um casaco escuro e tinha a cabeça baixa. Não pensei muito sobre isso. Talvez fosse alguém precisando de carona. Diminuí a velocidade e parei ao lado dele. Perguntei para onde ele ia. Ele não respondeu de imediato. Apenas entrou no carro e se acomodou no banco de trás. Assim que a porta se fechou, senti um arrepio. Não de medo, mas de algo inexplicável, como se o ar dentro do carro tivesse mudado. Tentei perguntar novamente para onde ele queria ir,
e ele disse num tom baixo e sem emoção que precisava ir até a cidade. Continuei, dirigindo, mantendo um olho na estrada e outro no retrovisor. Ele estava sentado no banco de trás, imóvel, olhando para a frente. O silêncio entre nós se estendeu por minutos, e cada segundo me deixava mais desconfortável. Puxei assunto. Perguntei se ele morava por ali. Ele apenas respondeu que não, sem dar mais detalhes. A tensão começou a crescer. Meus instintos diziam que havia algo errado com aquele homem. Ele não parecia estar tremendo de frio, mesmo naquela noite gelada. Suas roupas estavam limpas demais para alguém que tivesse ficado tanto tempo na estrada. E o pior de tudo, ele não tinha cheiro. Nenhum cheiro. Era estranho porque todo mundo tem um cheiro. Perfume, suor, qualquer coisa. Mas ele não. O ar ao redor dele parecia vazio. Meu coração começou a bater mais rápido, mas tentei me convencer de que era só paranoia. Então, depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio. Perguntou se eu acreditava em fantasmas. A pergunta me pegou de surpresa. Engoli em seco antes de responder que não tinha certeza. Perguntei o motivo da pergunta, tentando soar descontraído. Ele disse que muitas pessoas dirigem por aquela estrada, sem saber o que aconteceu ali. Contou que anos atrás, um acidente terrível matou várias pessoas. Entre elas, um homem que pegou carona para casa, mas nunca chegou ao destino. Meus dedos apertaram o volante. Ele continuou, perguntando se eu acreditava que algumas almas nunca encontram o caminho de volta. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Respondi algo vago, tentando ignorar a sensação ruim que começou a crescer dentro de mim. Foi quando olhei pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio. A sensação foi como se todo o calor do meu corpo tivesse sumido. Meu peito ficou apertado, meu coração martelando dentro da caixa torácica. Virei a cabeça para olhar para trás. Nada. Pisei no freio com força. O carro derrapou um pouco antes de parar no meio da estrada. Minhas mãos tremiam no volante. Olhei para todos os lados procurando algum sinal dele, tentando encontrar alguma explicação racional. Mas não havia ninguém. Só eu e o silêncio da noite. Meus dedos estavam suados. Meu peito subia e descia rápido demais. Eu não podia estar imaginando isso. Eu o vi. Ele entrou no carro. Eu ouvi sua voz. Respirei fundo e tentei me acalmar. Talvez fosse apenas o cansaço. Talvez eu tivesse cochilado por um segundo e sonhado tudo isso. Mas quando olhei para o banco de trás de novo, vi algo que fez meu sangue gelar. O assento ainda estava afundado, como se alguém continuasse sentado. Ali, e no vidro embaçado da janela, havia marcas de dedos. Eu acelerei. Trabalho há anos em um pequeno mercadinho no interior. O lugar sempre foi tranquilo, e minha rotina não mudava muito. Abria o mercado de manhã, atendia os poucos clientes da região e fechava por volta das 9 da noite. Não havia muito movimento. À noite então, quando ficava mais tarde, eu costumava reorganizar as prateleiras e fazer o caixa antes de ir para casa. Naquela noite, o vento soprava forte lá fora. Não havia clientes há pelo menos meia hora, e o silêncio tomava conta do mercadinho. Estava contando as moedas do caixa quando um barulho estranho veio da parte de trás do mercado. Algo como um arranhão na porta de metal. Meus primeiros pensamentos foram que poderia ser algum cachorro perdido, ou mesmo o vento empurrando alguma coisa. Caminhei até a porta dos fundos e escutei atentamente. O silêncio era absoluto, até que um segundo arranhão, mais forte, ecoou no ambiente. Meu estômago revirou. Hesitei por um instante, mas pensando que podia ser apenas um animal, decidi dar uma olhada pela fresta da porta. O que vi fez meu sangue gelar. Uma sombra enorme bloqueava parte da luz da rua. Era algo grande, muito maior do que qualquer cachorro que eu já tivesse visto. Pelos negros cobriam seu corpo, e seus olhos brilhavam com um reflexo quase sobrenatural. O mais assustador era seu formato. Não era um animal comum. Tinha um porte bípede meio curvado, como se estivesse pronto para dar o bote. Meu primeiro instinto foi trancar a porta e me afastar. Mas antes que eu pudesse me mover, a criatura deu um passo para frente, saindo um pouco mais da escuridão. Seus braços eram longos,
e suas garras arranharam o chão de concreto. A respiração pesada e gutural podia ser ouvida mesmo do lado de dentro. Meu coração disparou. Não havia saída além da entrada principal do mercadinho. E para chegar até lá, eu teria que atravessar todo o corredor central, longe da porta, dos fundos. Não pensei duas vezes. Girei a chave, tranquei a porta e corri para a frente do estabelecimento. Meu único pensamento era sair dali, mas o lobisomem foi mais rápido. Ouvi um estrondo na parte de trás. Algo bateu na porta com força, fazendo as prateleiras vibrarem. Girei o trinco da entrada principal e puxei a porta, mas ela parecia emperrada, como se estivesse presa pelo vento ou por alguma outra coisa. O segundo golpe veio ainda mais forte. Algo estava tentando arrombar a porta dos fundos. A única coisa que me restava era me esconder. Corri para trás do balcão e me abaixei, tentando controlar minha respiração. O silêncio voltou, interrompido apenas pelo som do vento batendo contra as vidraças da frente. Segundos se passaram como se fossem horas. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Então, um terceiro golpe fez ecoar um barulho ensurdecedor pelo mercadinho. Senti que algo havia cedido. O lobisomem estava dentro. Segurei minha respiração e me encolhi ainda, mais atrás do balcão. O som de passos pesados ressoava pelo chão. Garras arranhavam o azulejo, enquanto a criatura caminhava lentamente pelo mercado, como se estivesse farejando o ambiente. Eu não me atrevia a olhar. Apenas rezava para que não me visse ali. De repente, o barulho parou. O silêncio se tornou ainda mais opressor. Com cautela, me arrisquei a levantar um pouco a cabeça. E foi então que vi. O lobisomem estava bem no meio do mercadinho, erguido, em toda a sua altura. Seu corpo era esguio, mas claramente musculoso. As orelhas pontudas estavam alertas e seu focinho se mexia, farejando o ar. Os olhos brilhavam, e a boca semi-aberta revelava presas afiadas. Ele virou a cabeça como se tivesse percebido minha presença. O tempo pareceu congelar. Eu sabia que se me movesse, ele me veria. Mas ficar parado não parecia ser uma opção muito melhor. Então, como se algo tivesse o irritado, o lobisomem rosnou baixo e abaixou um pouco o corpo, como se fosse se preparar para correr. Meu instinto foi me levantar de supetão e correr para a entrada. Tentei puxar a porta novamente, e dessa vez, ela abriu. Mas antes que eu pudesse sair, um baque pesado atrás de mim indicou que ele havia saltado. Me joguei para o lado sem nem pensar. Senti o vento do movimento da criatura passando ao meu lado. Caí no chão com força, mas não parei para olhar. Me levantei o mais rápido que pude e corri para fora, tropeçando no meio-fio e quase caindo de novo. Mas quando olhei para trás, esperando ver o lobisomem me perseguindo, ele não estava mais lá. O mercadinho estava vazio. A única coisa que indicava que algo havia acontecido eram as prateleiras tombadas e os produtos espalhados pelo chão. O silêncio reinava novamente. Fiquei ali parado por um tempo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não conseguia sair dali. Como aquilo havia desaparecido tão rápido? Por que não me atacou? Naquela noite não voltei para dentro do mercadinho. Fiquei sentado na calçada até o amanhecer, com medo de que, se tentasse entrar de novo, ele estivesse lá dentro me esperando. No dia seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Reorganizei as prateleiras, limpei a bagunça e evitei falar sobre o assunto. Mas algo estava diferente na cidade. Algumas pessoas pareciam inquietas, olhando mais para as sombras das ruas. E o mais estranho, depois daquela noite, ninguém mais relatou ter visto qualquer coisa incomum na região. Era como se o lobisomem tivesse desaparecido completamente. Mas até hoje, toda vez que fecho o mercadinho e o vento forte sopra, lá fora lembro daquela noite. E me pergunto se ele algum dia vai voltar. Faz alguns anos, aluguei um hotel para passar um fim de semana longe da cidade. Não era nenhuma ocasião especial, apenas queria relaxar um pouco e sair da rotina. Escolhi um hotel mais afastado, localizado em uma pequena cidade, a umas 3 horas de onde eu morava. Era um lugar tranquilo, cercado por árvores e com um lago próximo. Cheguei no início da tarde e logo que entrei no quarto senti uma sensação estranha, mas ignorei. O quarto era espaçoso, com uma grande janela que dava vista para a estrada, deserta. O hotel era bem simples, com um corredor longo e poucos hóspedes.
Havia um leve cheiro de madeira envelhecida no ar, misturado ao perfume do carpete antigo. Depois de explorar um pouco o hotel e dar uma volta pela área externa, voltei para o quarto e resolvi descansar. O tempo passou rápido e quando olhei, pela janela, o sol já estava se pondo. O céu estava laranja e a estrada em frente ao hotel estava completamente vazia. Foi então que notei uma figura parada do outro lado da rua. Ela estava distante, quase como uma sombra contra a luz do pôr do sol. Não conseguia ver nenhum detalhe do rosto ou das roupas, mas a maneira como estava parada, imóvel, olhando na direção do hotel, me deixou desconfortável. Fiquei observando por alguns minutos, tentando entender se era alguém esperando um transporte ou apenas alguém perdido. Mas a figura não se movia. Apenas ficou ali, parada. Fechei as cortinas e tentei ignorar aquilo, me convencendo de que era apenas um morador local. Liguei a televisão e tentei me distrair. Horas se passaram e já era noite. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela tela da TV. O silêncio do hotel era quase absoluto, exceto por alguns estalos ocasionais da madeira velha se ajustando. Foi então que ouvi algo. 3 batidas na porta. Meu corpo congelou por um instante. Olhei para o relógio no celular. 23h37. Quem bateria na porta a essa hora? Fiquei em silêncio, esperando que fosse apenas algum engano e a pessoa desistisse. Mas depois de alguns segundos, as batidas se repetiram. Levantei devagar e fui até a porta, olhando pelo olho mágico. Do outro lado, não havia ninguém. Apertando os lábios, hesitei antes de destrancar a porta e abri-la apenas um pouco. O corredor estava vazio. Nenhum sinal de alguém andando ou se afastando. Apenas o longo corredor mal iluminado e o silêncio absoluto. Fechei a porta rapidamente, trancando-a. Algo estava muito errado. Tentei dormir, mas minha mente estava inquieta. Mesmo de olhos fechados, sentia aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Horas depois, um som me fez despertar de repente. Um leve rangido vindo da janela. Me virei devagar na cama, o coração acelerado. A cortina estava fechada, mas podia ver uma sombra projetada nela. Alguém estava do lado de fora. Minha mente lutava para entender como isso era possível. Meu quarto ficava no 3º andar. Não havia varanda ou apoio para alguém subir. Fiquei imóvel, sentindo a adrenalina tomar conta. A sombra se movia lentamente. Tomei coragem e me levantei da cama. Peguei o celular com as mãos tremendo e liguei para a recepção, mas ninguém atendeu. Meu único pensamento era sair dali. Peguei minha mala rapidamente e, sem olhar para a janela, corri para a porta. Antes de sair, dei uma última olhada para trás. A cortina agora estava levemente aberta. Alguém ou algo estava me observando do outro lado do vidro. Saí do quarto e corri pelo corredor, descendo as escadas o mais rápido possível. A recepção estava vazia, sem sinal do atendente. Meu carro estava estacionado bem na frente do hotel. Corri até ele, trancando as portas e ligando o motor. Quando olhei para cima, para a janela do meu quarto, vi aquilo novamente. Uma figura escura, parada atrás do vidro sorrindo. Dirigi sem parar até chegar de volta à minha cidade. Nunca mais voltei àquele hotel. E até hoje, quando penso naquela figura, ainda me pergunto se ela estava do lado de fora da janela na primeira vez. Como conseguiu entrar depois? Eu moro em um apartamento pequeno no interior, no último andar de um prédio de 4 andares. O lugar é tranquilo, sem muito movimento depois das 8 da noite. A cidade em si já é pacata, e meu bairro, mais ainda. O vento forte daquela noite balançava as árvores na rua, fazendo sombras se mexerem nas paredes do meu quarto. Eu estava no computador, distraído com um vídeo qualquer, quando algo chamou minha atenção pela janela. Vi um vulto se movendo rápido do outro lado da rua, entre 2 postes de luz. Parei o que estava fazendo e me aproximei devagar da janela, tentando entender o que era. No primeiro momento, achei que fosse um cachorro grande, mas ele estava em pé por um instante antes de desaparecer na escuridão. Meu coração acelerou. Era alto, desproporcional para um animal comum.
Eu não consegui ver direito, mas aquela silhueta não parecia normal. Continuei olhando pela janela, esperando que algo mais acontecesse. Depois de alguns segundos, vi o vulto novamente, agora mais próximo, passando rápido por baixo do poste. Não era um cachorro, não era humano. A criatura tinha o corpo coberto de pelos escuros e grossos, e a forma como se movia parecia errada, como se não estivesse acostumada com aquele corpo. Ela parou por um instante, e foi nesse momento que eu vi claramente. Era grande, maior do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. Os braços eram longos, e as pernas tinham um formato estranho, como se fossem dobradas de um jeito animal. A cabeça era alongada, com orelhas pontudas e olhos brilhantes que refletiam a luz do poste. Minha respiração ficou pesada. Eu sabia o que estava vendo, mas meu cérebro tentava negar. A criatura ficou parada, olhando para os lados, como se estivesse farejando algo. Então, sem aviso, virou o rosto em minha direção. Me afastei instintivamente da janela, tomando cuidado para não fazer barulho. Meu corpo inteiro dizia que eu não deveria estar ali, que aquilo não era algo para ser visto, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Aos poucos voltei a olhar, só para ver a criatura se afastando, desaparecendo na escuridão da rua. Fiquei parado ali por um tempo, esperando que ela voltasse, mas não aconteceu. O vento continuava soprando forte, e a rua estava vazia novamente. Aquilo realmente aconteceu? Ou minha mente pregou uma peça em mim? Na manhã seguinte desci para olhar o lugar onde a criatura esteve. Não havia pegadas, nem sinais de que algo tinha passado por ali. Só o asfalto úmido da madrugada e as folhas espalhadas pelo vento. Eu queria acreditar que foi só imaginação, mas até hoje, quando olho pela janela à noite, fico esperando ver aquele vulto de novo. Faz cerca de um mês que me mudei para este apartamento no último andar de um prédio antigo. O preço estava bom demais para ignorar. E como eu não sou do tipo que liga para vizinhos ou barulho, aceitei sem pensar muito. Os primeiros dias foram normais, sem nada de estranho, mas então começou. A primeira vez que notei algo errado foi numa noite de sexta-feira. Eu estava sentado no sofá assistindo a um filme quando senti um incômodo, como se alguém estivesse me observando. Meu apartamento fica no 20º andar, então a ideia de alguém estar olhando pela janela nem passou pela minha cabeça. Mas quando olhei para o vidro, vi um vulto, uma silhueta escura, parada lá fora, olhando para mim. Pisquei algumas vezes, tentei focar melhor, mas quando me levantei e fui até a janela não havia nada lá. Talvez um reflexo estranho da tela da TV, pensei. Dei de ombros e segui com a noite. Nos dias seguintes, o incômodo persistiu. Várias vezes, eu jurava ver uma sombra na janela com o canto do olho, mas sempre que olhava diretamente, não havia nada. Comecei a evitar olhar para o vidro à noite, me convencendo de que era apenas paranoia. Até que uma noite, acordei no meio da madrugada. O quarto estava escuro, mas alguma coisa parecia errada. Minha cortina estava ligeiramente aberta, algo que eu nunca deixava acontecer. E então eu vi. Ali, parado do lado de fora da minha janela, havia um homem. Ele não se movia, apenas olhava para mim. Meu coração disparou. Aquilo era impossível. 20º andar. Não havia sacada, não havia escadas, nada. Mas ele estava lá. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas fiquei paralisado. O homem sorriu, um sorriso largo e distorcido. Então, lentamente, levantou a mão e bateu na janela. A adrenalina me fez reagir. Pulei da cama e acendi todas as luzes do quarto, me forçando a olhar novamente para a janela. Nada. Nenhum sinal do homem. Tentei racionalizar. Talvez fosse um sonho. Talvez eu estivesse ficando louco. Passei o resto da noite acordado, me convencendo de que era minha imaginação. No dia seguinte, com a luz do sol entrando pela janela, tudo parecia mais normal. Mas ao olhar de perto, notei algo que me fez gelar. Havia marcas de dedos na parte de fora do vidro. Resolvi contar a história para um amigo, rindo nervosamente da situação. Ele apenas me olhou sério e disse que eu deveria colocar uma câmera apontando para a janela à noite, só para me tranquilizar.
Achei uma boa ideia. Naquela noite, deixei meu celular gravando e fui dormir. Quando acordei, olhei para o vídeo. A princípio, nada demais. Horas e horas de escuridão até que, por volta das 3 da manhã, vi algo que me fez perder o fôlego. A silhueta apareceu de novo. Exatamente às 3h02, um homem surgiu na janela, parado, observando. Ele ficou lá por minutos, imóvel. Então, devagar, se aproximou do vidro, tão perto que seu rosto quase encostava. E então, ele olhou direto para a câmera. Meu sangue gelou, quando vi seus lábios se movendo. Ele estava sussurrando algo. Não havia som no vídeo, mas era como se ele soubesse que eu veria. Depois de alguns segundos, ele sorriu de novo e desapareceu. Fechei o laptop imediatamente. Peguei minhas coisas e saí do apartamento sem olhar para trás. Não sei quem ou o que era aquilo, mas sei que não era um homem normal. 2 dias depois, voltei apenas para buscar minhas coisas e encerrar o contrato. O zelador do prédio me viu carregando minhas malas e perguntou por que eu estava indo embora tão cedo. Eu apenas disse que havia acontecido algo estranho. Ele riu e disse que eu também tinha visto. Parei na hora. Meu coração disparou. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. O zelador apenas deu de ombros e respondeu que todo mundo que morava no último andar acabava indo embora pelo mesmo motivo. O homem na janela. Não esperei para ouvir mais. Peguei minhas coisas e saí. Nunca mais voltei lá. Eu estava voltando para casa depois de um dia longo e cansativo, quando decidi parar no McDonald's. Já passava da meia-noite e a cidade estava estranhamente silenciosa. O letreiro iluminado da lanchonete era a única coisa viva naquelas ruas, desertas, piscando de forma irregular, como se a eletricidade estivesse falhando. Não dei muita atenção a isso. Só queria um lanche rápido antes de ir para casa. O estacionamento estava quase vazio, exceto por um único carro parado perto da entrada. Não havia ninguém dentro dele. As luzes do McDonald's estavam acesas, mas não parecia haver movimento lá dentro. Apesar disso, empurrei a porta de vidro e entrei. O cheiro de fritura e pão quente me atingiu imediatamente, e o zumbido dos refrigeradores e da fritadeira quebrava o silêncio absoluto. Na recepção, um funcionário de boné vermelho e avental amarelo olhava para uma tela brilhante. Eu disse boa noite, e ele respondeu sem tirar os olhos do monitor, perguntando o que eu queria. Fiz meu pedido, um combo simples com refrigerante. Ele digitou no caixa e me disse o preço. Enquanto pegava o dinheiro, notei algo no canto do restaurante. Perto, do playground infantil, um palhaço estava sentado em um banco. Ele usava um macacão amarelo com listras vermelhas, luvas brancas e um sorriso congelado no rosto. A maquiagem era bem feita, mas seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer, sem piscar. A primeira coisa que pensei foi que era uma estátua. Algumas unidades do McDonald's tinham um banco com um Ronald McDonald de fibra de vidro, algo comum. Mas havia algo estranho nesse. Primeiro, ele estava sentado como uma pessoa normal, com as pernas dobradas e as mãos sobre os joelhos. As estátuas geralmente tinham uma pose mais chamativa, algo exagerado para atrair crianças. Além disso, sua roupa parecia de tecido real, e não de plástico pintado. Quando olhei melhor, tive certeza. Não era uma estátua, era alguém fantasiado. O funcionário pegou meu dinheiro e perguntou se eu queria pagar com cartão ou dinheiro. Paguei em dinheiro e tentei não encarar o palhaço por muito tempo. Talvez fosse um funcionário fantasiado para alguma promoção. Mas por que ele estava ali, parado sem interagir com ninguém? Sentei-me em uma mesa no canto perto da janela. O palhaço continuava no mesmo lugar. O funcionário chamou meu número e fui buscar o lanche. Quando voltei para minha mesa, vi que ele tinha mudado de posição. Antes, estava olhando para o nada, mas agora seu rosto estava virado ligeiramente para mim. Meu coração bateu mais rápido, mas tentei ignorar. Devia ser impressão minha. Comi em silêncio, tentando focar apenas na comida. Mas toda vez que levantava os olhos, ele parecia ter mudado um pouco. Primeiro, seu corpo estava mais inclinado para a frente.
Depois, seus pés pareciam mais juntos. Quando olhei pela quarta vez, jurei que ele estava mais perto. Pisquei rápido, tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. Talvez estivesse cansado demais. Mas então algo aconteceu que me fez parar de mastigar. O funcionário chamou o próximo cliente. Mas não havia mais ninguém no restaurante além de mim e... o palhaço. Olhei para o caixa, esperando que alguém aparecesse. Mas o silêncio se manteve. O funcionário chamou de novo, sua voz levemente impaciente. Voltei os olhos para o banco do palhaço. Estava vazio. O banco, onde ele havia estado sentado até poucos segundos atrás, estava agora completamente vazio. Meu estômago se revirou. Olhei ao redor tentando ver onde ele estava, mas o restaurante não era tão grande assim. Ele não poderia simplesmente desaparecer. Um barulho ecoou pelo chão de azulejo. Passos. Virei lentamente a cabeça e o vi do outro lado do restaurante, perto da entrada do banheiro. Ele estava de pé agora, imóvel, com a cabeça levemente inclinada. Meu corpo ficou tenso. A mão suada segurava o lanche, mas eu não tinha mais apetite. O funcionário chamou de novo, agora mais alto. Ainda não havia ninguém respondendo. Eu queria perguntar se ele também estava vendo aquilo, mas minha garganta estava seca. O palhaço deu um passo à frente. Não um passo comum. Seu pé deslizou no chão como se ele não estivesse realmente pisando. Levantei-me devagar, minha cadeira, arrastando no chão com um som irritante. Meu instinto gritava para que eu saísse dali, mas algo me dizia que, se eu corresse, ele correria também. Me aproximei do caixa e perguntei ao funcionário se ele também via o palhaço. Ele franziu a testa e perguntou que palhaço. Meu sangue gelou. Apontei para a entrada do banheiro. O palhaço ainda estava ali. O funcionário olhou na direção que eu apontava e deu de ombros, dizendo que não via nada. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. O funcionário perguntou se eu estava bem. Não respondi. Apenas me virei e andei rápido até a porta de saída. Antes de empurrar o vidro, olhei uma última vez para trás. O palhaço estava ao lado do caixa. O funcionário continuava mexendo na tela, sem perceber nada. Mas eu vi. Ele estava parado ali, os olhos fixos em mim. Um sorriso congelado no rosto. Saí correndo para o carro, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Liguei o motor e saí do estacionamento sem olhar pelo retrovisor. Naquela noite, dormi mal. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto sorridente. Nos dias seguintes, tentei esquecer. Convenci a mim mesmo de que estava apenas cansado, talvez até sonhando acordado. Mas então algo me fez voltar ao McDonald's. Uma semana depois, passei na frente da lanchonete. O estacionamento estava cheio, clientes entrando e saindo como se nada estivesse errado. Decidi parar só para ver. Entrei. Tudo parecia normal. O funcionário que me atendeu na última vez nem estava lá. Mas quando olhei para o canto do restaurante, meu sangue gelou. O palhaço estava lá, sentado no mesmo banco, na mesma posição de antes, e dessa vez, ele estava olhando diretamente para mim. Não esperei para ver o que aconteceria. Saí o mais rápido possível, meu corpo inteiro tremendo. Nunca mais voltei àquele McDonald's, mas às vezes, quando passo pela rua à noite, vejo pela janela que ele ainda está lá. E eu sei que, se eu entrar, ele vai estar me esperando. Moro em uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, cercada por colinas, mata densa e poucas casas espalhadas pela estrada de chão que corta a região. Há anos vivo aqui, acostumado ao silêncio das noites frias e ao som distante dos animais que habitam os arredores. Sempre considerei minha casa um refúgio tranquilo, até que algo mudou. Era uma noite comum, fria e sem vento. O céu estava limpo. Eu já estava deitado quando ouvi o primeiro barulho. Parecia algo grande se movendo do lado de fora. Não eram passadas leves como as de um gato ou um cachorro pequeno. Eram passos pesados que afundavam a terra e ressoavam no silêncio absoluto da noite. Levantei-me da cama e fiquei parado no meio do quarto, escutando. Os barulhos vinham do lado de fora, próximos à varanda. Pensei em olhar pela janela,
Mas apesar de estranho, algo me dizia que era normal. Eu morava em uma área isolada e com frequência ouvia sons de animais selvagens à noite. Embora os passos fossem diferentes, pensei que era só algum bicho, talvez até um javali ou algo maior. Fiquei ali, ouvindo os passos se afastarem lentamente. Depois de alguns minutos, o silêncio voltou. Achei que talvez fosse algum animal selvagem e tentei ignorar, mas a inquietação ficou. No dia seguinte, continuei minha rotina normalmente. O estranho evento da noite anterior ficou no fundo da minha mente, como um pensamento distante. Mas quando a noite caiu, algo mudou. De novo, os barulhos voltaram, mas dessa vez estavam mais próximos. Algo se movia em volta da casa, e o som dos passos era rápido e irregular, como se algo grande corresse de um lado para o outro. Dessa vez, minha curiosidade venceu o receio. Fui até a janela e com cautela afastei um pouco a cortina. Olhei para fora, tentando enxergar o que quer que estivesse ali. Foi então que, por um breve instante, vi algo se movendo na rua. Era um cachorro grande demais. Enorme, desproporcional, correndo com uma velocidade absurda. Os músculos se moviam, de forma estranha, e em segundos, a criatura já estava longe, desaparecendo na escuridão da noite. Fiquei parado, segurando a cortina com força. O que diabos eu tinha acabado de ver? Poderia ser um lobo-guará, pois na minha região, mesmo que raro, alguns de meus vizinhos já haviam ter visto pelo menos uma vez um. Porém, aquela criatura era desproporcional demais para ser um. Bom, depois disso eu fechei a cortina lentamente e me afastei da janela. O silêncio lá fora voltou, mas agora a tranquilidade tinha desaparecido completamente da minha casa. Eu sabia que algo estava errado. Aquela criatura ficou fritando minha mente durante horas. Eu não consegui dormir naquela noite. Havia algo estranho naquelas ruas. Eu não sei explicar, mas as pessoas que moravam naquela região sempre diziam que havia algo diferente no ar. Algo que só quem morava ali poderia entender. Às vezes, as ruas ficavam ainda mais silenciosas, à noite, e as sombras pareciam se alongar mais do que deveriam. Mas naquela noite específica, foi quando algo mais insólito aconteceu. A loja apareceu. Eu já morava na cidade há um bom tempo, mas nunca tinha notado aquela loja antes. Ela surgiu do nada, como se tivesse sido construída durante a madrugada, pois até o dia anterior não havia sinal de sua existência. Estava localizada em uma rua sem saída, uma rua que, na verdade, mal se via à luz do dia. Mas à noite ela parecia tomar uma nova forma. Algo sobre o lugar atraía a minha curiosidade. Algo sobre ele parecia errado, mas ao mesmo tempo não conseguia resistir. A fachada da loja era escura, quase como uma sombra em si. Não tinha uma iluminação muito forte, apenas um letreiro de neon no topo, brilhando de maneira intermitente. A palavra aberto estava visivelmente acesa, mas o letreiro piscava, sem uma regularidade, como se estivesse tentando lutar contra a escuridão da noite. Meus passos ecoavam na calçada fria quando me aproximei da porta. Não vi ninguém entrando ou saindo, mas sentia que algo estava me chamando. Quando pisei na porta, ela se abriu com um rangido baixo e uma leve resistência, como se estivesse presa por um longo tempo. Dentro, o ambiente era sombrio. Era como se o tempo dentro da loja fosse completamente diferente do que fora dela. O cheiro de madeira velha e de algum tipo de incenso pesado tomava o ar. Mas não era um cheiro agradável como o de uma loja de antiguidades. Não. Era algo mais denso. Algo que fazia o ar pesado, quase impossível de respirar. Eu passei pela porta, e o barulho de uma campainha tocou ao fundo, como se me anunciasse para o ambiente desconhecido. A loja estava vazia, mas algo na decoração me incomodava. As prateleiras estavam cheias de objetos que pareciam ter saído de algum pesadelo. Bonecos de porcelana, relógios antigos, caixas de música com figuras que se moviam lentamente quando acionadas. Mas não eram apenas esses objetos que me chamavam a atenção. Havia uma sensação de que a loja estava esperando por algo, ou alguém. Eu me aproximei de uma prateleira
e observei um relógio de bolso. Quando toquei nele, o som do tic-tac parecia mais alto, mais real, como se estivesse vindo diretamente do meu peito. Algo estava estranho, mas não conseguia parar de olhar. Tudo ali parecia ter uma história que estava me observando, me esperando. De repente, algo fez meu coração disparar. A campainha da porta tocou novamente, mas eu não tinha visto ninguém entrar. O silêncio que se seguiu foi opressor, e a sensação de ser observado se intensificou. Eu não podia mais ficar ali. Algo não estava certo. Decidi dar meia volta e sair, mas antes que eu pudesse dar um passo, vi algo que me fez hesitar. No fundo da loja, bem atrás das prateleiras, havia uma porta fechada, quase imperceptível, devido à escuridão ao redor. Mas uma luz fraca emanava dela, como se algo estivesse ali, esperando. Eu sabia que deveria sair, mas inexplicavelmente, algo me puxava na direção daquela porta. Algo que me dizia que se eu entrasse, entenderia tudo. Com um esforço, caminhei em direção à porta, sentindo o coração bater mais rápido. Eu sabia que deveria sair dali, mas não consegui resistir. Quando toquei a maçaneta da porta, ela se abriu com um estalo baixo. Não era uma porta comum. Era uma porta antiga, feita de madeira escura e com entalhes estranhos ao redor. A luz que saía dela era tênue, mas o suficiente para revelar o que estava do outro lado. A sala estava vazia, ou assim parecia. Mas então, algo se movia no canto mais escuro. Era uma figura deitada em uma cadeira de balanço, com os olhos fechados. A figura parecia humana, mas havia algo de errado, algo que não se encaixava. Eu não sabia o que fazer. Meu corpo estava paralisado, como se estivesse preso a um pesadelo. Mas então, um som baixo, como um sussurro, cortou o silêncio. A figura na cadeira se moveu, levantando-se lentamente. Não era uma pessoa normal. Era uma figura que parecia feita da própria escuridão, como se tivesse sido criada a partir das sombras daquela loja. Seus movimentos eram lentos, quase como se estivesse se esticando após uma longa espera. Quando ela abriu os olhos, eu percebi que eram 2 buracos negros, sem fundo. Não havia pupilas, nem brilho. Apenas uma escuridão infinita. Eu estava preso, incapaz de mover um músculo. A figura se aproximou de mim, lentamente, como se estivesse me estudando. A luz da sala piscava, e a sensação de que algo muito antigo e muito poderoso estava se aproximando se intensificava. Ela parou a poucos centímetros de mim e naquele momento, eu soube que não havia mais como voltar atrás. Eu estava preso no que parecia ser uma armadilha, mas o pior era que, de alguma forma, sabia que a única maneira de sair seria compreendendo o que estava acontecendo ali, entendendo o que era aquela loja. A figura estendeu a mão, e algo dentro de mim gritou para correr, mas não conseguia, não podia. A loja estava me segurando, me prendendo de alguma forma invisível. Eu estava a ponto de ser consumido pela escuridão que emanava daquela figura, quando o som da campainha da porta tocou mais uma vez, quebrando o silêncio opressor. A figura que antes parecia totalmente focada em mim, deu um passo para trás e se desfez na escuridão. Eu não sabia o que tinha acabado de acontecer, mas a sensação de que havia mais na loja, mais além das paredes, era esmagadora. Eu saí rapidamente, sentindo o medo pulsar nas minhas veias. Corri para a porta, e assim que a abri, o ar da rua, fria, me envolveu. Eu estava de volta ao mundo real, mas sabia que não era o mesmo lugar. Algo dentro de mim sabia que, de alguma forma, eu nunca mais seria o mesmo depois daquela noite. E ao olhar para trás, a loja estava lá, a mesma fachada escura, o mesmo letreiro intermitente. Eu sabia que, se olhasse mais uma vez, veria algo ainda mais profundo, mais perturbador. Mas, ao invés disso, me afastei sem olhar para trás. E desde aquela noite, a loja não desapareceu. Ela sempre esteve lá, à espera de mais uma vítima. E eu agora sei que há mais naquelas madrugadas do que simples escuridão. Eu estava dirigindo pela estrada deserta em uma noite fria e silenciosa, tentando encontrar algo para fazer.
Não havia muitas opções de lugares abertos naquela região, e já fazia algum tempo que não via um local movimentado. Àquela hora da noite, muitos estabelecimentos já estavam fechados. Mas de repente, algo peculiar apareceu à distância. Uma luz fraca piscava, quase imperceptível, mas o suficiente para me atrair. Era um local que, de alguma forma, parecia estar ali, mas não deveria. Uma espécie de drive-thru abandonado. O lugar tinha uma aparência estranha, como se tivesse sido construído para um propósito, mas com o tempo fosse sucumbindo à desolação. Quando me aproximei, percebi que havia algo de diferente. O letreiro estava apagado, mas uma sombra escura se projetava debaixo de um neon quebrado, cuja luz piscava intermitentemente. Tudo o que consegui distinguir foi um M visível de maneira distorcida, como se uma onda invisível estivesse distorcendo a realidade ao redor dele. Curioso, sem pensar muito sobre as consequências, resolvi passar pela entrada do drive-thru. Não sabia o que me esperava, mas algo no fundo da minha mente insistia para que eu não parasse. Fui até o primeiro ponto de pedido. O alto-falante estava em péssimas condições, mas ainda emitia um som distorcido. Olhei ao redor e não vi ninguém. O ambiente estava deserto, vazio, mas de alguma forma, uma sensação de desconforto começou a tomar conta de mim. Apesar da solidão, eu senti como se estivesse sendo observado. O carro não parou de avançar. Quando passei pela primeira janela, não havia atendente, nem mesmo uma luz acesa. Continuei avançando lentamente, sentindo uma crescente inquietação. O silêncio era absoluto, e por um momento a sensação de que estava em uma espécie de limbo me envolveu. Então, sem aviso, algo estranho aconteceu. O rádio do carro, que estava desligado, ligou sozinho, tocando uma melodia baixa e distorcida. Eu não consegui distinguir a música, mas parecia de outra época. Algo de surreal, como se estivesse fora de lugar naquele momento. Eu tentei desligá-lo, mas a rádio continuava a tocar, como se estivesse sendo controlado por alguma força invisível. Desviei o olhar, desconfortável com a situação, e segui em frente. O drive-thru parecia interminável. As luzes piscavam, mas em intervalos irregulares. Passei por outro ponto, e novamente não havia ninguém para atender. Eu estava começando a questionar minha sanidade, mas, por alguma razão, continuei. Havia uma atração quase magnética que me impelia a seguir. Na última janela, uma sombra apareceu. Não era um ser humano, mas uma presença. Algo sem forma definida, mas ao mesmo tempo imponente. Meus olhos fixaram-se naquele ponto, e o medo cresceu. Não consegui desviar o olhar. Era como se estivesse prestes a enfrentar algo além da compreensão. A figura, sem emitir um som, parecia me observar como se soubesse tudo sobre mim, mas ao mesmo tempo, não quisesse me dizer nada. Com a sombra observando, o rádio do carro se desligou abruptamente. O silêncio era profundo e sufocante. O ambiente estava gelado e a sensação de abandono e desesperança tomou conta de mim. Eu queria sair dali, mas, de algum jeito, não conseguia mover o carro. Era como se estivesse preso em uma armadilha, uma prisão invisível. Após o que parecia uma eternidade, o carro finalmente se moveu sozinho e eu saí daquele local. O drive-thru ficou para trás, desaparecendo lentamente nas sombras da estrada. O silêncio foi tomado de volta, mas a sensação de que algo ainda me observava permaneceu. Naquela noite, nada mais parecia normal. As luzes da cidade se tornaram pálidas e distantes, como se estivessem em outra realidade. Não encontrei mais nenhum sinal do drive-thru, nem nas estradas ao redor. Era como se ele nunca tivesse existido, mas a experiência ficou gravada em minha mente. Ao voltar para minha casa, eu sabia que algo em mim havia mudado. Havia algo de errado com aquele lugar. Algo que não era deste mundo. Nunca mais pensei em voltar. Agora, sempre que estou na estrada, vejo de longe em minha mente a silhueta daquele drive-thru vazio, à espera de mais alguém. E me pergunto, quem será o próximo a ser atraído por ele? Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho,
e decidi parar em um McDonald's que sempre frequentava, na estrada que me levava até a cidade. O restaurante ficava em uma área isolada, cercada por árvores e uma névoa espessa que parecia cobrir o local como um manto, tornando-o quase invisível à distância. Ao me aproximar, percebi algo estranho. A luz do restaurante parecia fraca, mais apagada do que o normal, como se algo estivesse interferindo na energia. O que me chamou mais atenção foi a ausência de carros no estacionamento, algo incomum para aquele horário. Normalmente, até às 3 da manhã, o lugar estava sempre cheio, com carros e pessoas indo e vindo, mas agora estava deserto. Fui ficando desconfortável, mas a fome me fez continuar. O estacionamento estava vazio, e o restaurante parecia mais distante do que o habitual. O prédio estava visível, mas as luzes piscavam, e a imagem da logo M parecia mais borrada. Ao passar pela porta, o som típico de um McDonald's, o zumbido suave de máquinas e conversas, estava ausente. Em vez disso, uma quietude imersiva dominava o ambiente, como se o próprio lugar estivesse retido dentro de uma bolha de silêncio. A decoração estava estranha, com um aspecto de decadência que nunca vi antes. A luz fraca que emanava das lâmpadas sobre o balcão de atendimento era o único sinal de vida, e o ambiente em geral parecia congelado no tempo. O cheiro que geralmente me trazia conforto, agora era abafado, uma mistura de frituras e um algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Passei pelo corredor e entrei na área principal, onde normalmente ficava a área de self-service. Não havia ninguém ali. Não, havia clientes, mas também não havia funcionários. A única coisa que se destacava era uma tela de computador na parede, que exibia o menu. Mas as imagens estavam distorcidas, como se houvesse uma interferência. E as opções de alimentos estavam embaralhadas. Eu não podia deixar de sentir que algo estava errado, mas a fome ainda me empurrava para frente. Quando olhei em direção ao caixa, algo me chamou a atenção. Uma sombra se movia rapidamente por um dos corredores laterais, mas quando tentei focar, ela desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Eu me senti paralisado por um momento, mas, de alguma forma, pensei que poderia ser o cansaço me fazendo ver coisas. Continuei em direção ao balcão, esperando ver algum atendente surgir, mas nada aconteceu. Nenhum movimento, nenhum som. O restaurante continuava em silêncio. Uma sensação de desconforto começou a me invadir. Eu estava ali, mas algo não estava certo. O McDonald's parecia uma versão distorcida do lugar que eu conhecia, como se estivesse preso entre dois mundos. Então, quando passei perto do grande painel de vidro que dava vista para a cozinha, percebi que a área estava completamente escura. Não havia luzes acesas, e as grandes frigideiras e fritadeiras estavam paradas, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Eu me aproximei da área de pedidos e toquei o botão que deveria chamar o atendente, mas nada aconteceu. O silêncio era absoluto, e a sensação de ser observado se intensificava. Eu olhei mais uma vez para o painel de vidro, tentando ver algo, mas a escuridão parecia engolir tudo. Eu estava sozinho e o lugar parecia vazio, de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. De repente, as luzes começaram a piscar ainda mais intensamente. E então, como uma explosão súbita de luz, todas as lâmpadas se acenderam ao mesmo tempo, iluminando o restaurante, em uma intensidade ofuscante. Eu pisquei várias vezes, tentando ajustar meus olhos à luz, mas em um instante, as lâmpadas se apagaram novamente. Não era normal, e minha mente começou a correr com possibilidades, mas nenhuma delas fazia sentido. A luz então retornou mais fraca do que nunca, como se o próprio edifício estivesse tentando se esconder. Eu recuei alguns passos, já começando a sentir uma pressão crescente em meu peito, uma sensação estranha de que eu estava sendo vigiado. Então, ao olhar para o painel de vidro mais uma vez, algo muito peculiar aconteceu. O reflexo na janela não era o meu. Eu vi uma figura, uma sombra que parecia ter saído de algum lugar distante. Mas ainda assim, era algo que estava bem diante de mim. A figura não tinha uma forma clara, mas uma coisa era óbvia.
Ela estava me observando, esperando por algo. O que parecia ser uma sombra momentânea começou a se mover, lentamente, e então o reflexo foi. Como se tivesse sido engolido pela própria janela. Eu não sabia o que estava acontecendo. O restaurante que eu conhecia estava completamente diferente, desconectado de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Nesse momento, decidi que era hora de sair, mas algo parecia me prender ali. O ar estava mais denso, e a sensação de que a própria atmosfera estava mudando em torno de mim era sufocante. Tentei me mover, mas meus pés pareciam pesados, como se o próprio chão estivesse me segurando. Eu olhei em volta mais uma vez, e tudo estava distorcido. O McDonald's não parecia mais um restaurante. Ele parecia ser algo mais. Uma versão macabra do que eu conhecia. As luzes, mais uma vez, começaram a piscar. Cada estalo de luz parecia fazer o tempo desacelerar. Quando elas finalmente se apagaram completamente, tudo ao meu redor ficou em completa escuridão. O medo agora tomava conta de mim, mas eu não conseguia sair. Estava preso em um lugar onde o tempo e o espaço pareciam ter desaparecido. O restaurante, que antes parecia normal, agora era um cenário onde a realidade se dissolvia em uma escuridão interminável. Eu sabia que não estava sozinho. Mas quem ou o que estava ali comigo? Onde estavam os funcionários? Onde estavam as pessoas? O que havia acontecido com o McDonald's que eu conhecia? Eu estava perdido em um lugar que não fazia sentido. E, então, o restaurante voltou a ter luz. Mas de uma forma diferente. Agora, as paredes estavam cobertas por marcas, como se algo tivesse tentado escapar ou se esconder nas sombras. Cada detalhe parecia distorcido, como se a realidade estivesse sendo moldada por algo além do que eu conseguia compreender. Não havia mais placas ou menções ao McDonald's que eu conhecia. Tudo havia desaparecido. A luz novamente começou a piscar, e dessa vez, não havia mais como voltar atrás. Algo estava prestes a acontecer. Mas o que exatamente, eu não sabia. Quando as luzes finalmente se apagaram pela última vez, eu não estava mais no McDonald's. O lugar havia desaparecido. O que restava era apenas a estrada, a escuridão da noite e o vazio. Eu olhei ao redor, e o restaurante não estava mais lá. Eu havia sido deixado em um vácuo, sem explicação, sem sentido. O McDonald's que desapareceu, agora era apenas uma memória distante, e eu não sabia o que tinha acontecido, ou se era real. Tudo o que eu sabia era que eu nunca mais retornaria àquele lugar. Estava dirigindo pela estrada, atravessando um trecho longo e solitário no meio dos Estados Unidos. Era tarde da noite. O vento soprava forte, e o asfalto parecia se estender infinitamente à minha frente. Já fazia horas que eu não via outro carro na pista. A estrada era cercada por uma floresta densa, árvores escuras balançando ao sabor do vento. Meu plano era dirigir por mais um tempo antes de parar para descansar. Mas então algo chamou minha atenção. No acostamento, um vulto surgiu entre as árvores. Meus faróis iluminaram uma figura alta e esguia, coberta de pelos escuros. No instante em que a luz bateu nela, consegui ver os detalhes. O corpo alongado, as pernas de estrutura não humana e aqueles olhos refletindo a luz de um jeito estranho. Era uma criatura grande, maior do que qualquer lobo que eu já tivesse visto. No momento em que a vi, ela já estava em movimento, fugindo de volta para a escuridão da floresta. Meu coração disparou, mas segui dirigindo. Podia ser só um animal grande, talvez até um urso. Ainda assim, algo na forma como ele se moveu me deixou inquieto. Mas o que realmente me fez suar frio aconteceu logo em seguida. Ao olhar pelo retrovisor, vi um movimento ao lado da estrada. Não estava mais parada. Aquela coisa estava correndo entre as árvores, acompanhando minha van. Não era um trote qualquer. Ela se movia com velocidade, ágil, e por um instante, parecia que ia sair da floresta e avançar para a estrada. Apertei o acelerador, mantendo meus olhos tanto na pista quanto na criatura, que continuava me seguindo. Dirigi o mais rápido que pude. O limite da floresta estava se aproximando. E assim que as árvores acabaram, não havia mais nada ali. Nenhuma criatura saiu para a estrada, nenhum som estranho. Era como se tivesse desaparecido junto com a floresta.
Mais à frente, avistei um carro vermelho e diminui um pouco a velocidade até ficar ao lado do motorista. Fiz sinal para que ele abaixasse o vidro e perguntei, sem rodeios, se ele tinha visto um lobo correndo de pé pela estrada. O homem apenas riu da minha pergunta. Respondeu que não e seguiu viagem sem parecer se importar. Continuei dirigindo, mas meu pensamento não saía do que eu tinha acabado de ver. Não sabia o que era. E talvez nunca vá saber, mas a certeza de que aquilo não era um lobo comum ainda me persegue. Você chegou até aqui? Parabéns. Inclusive comente nevoeiro nos comentários abaixo. Você será fixado nos comentários. Inclusive eu recomendo muito você assistir esse vídeo. Tenha uma ótima noite.